carne de lado, não. E orar por quê? Porque acha que as palavras da boca vão fazer, existem palavras mágicas? Não, a gente precisa, como disse a doutrina espírita, orar com oração, com coração, desculpe. Orar com o coração. Porque o que sai da boca é aquilo que está cheio no nosso coração. E às vezes a gente pega e lê determinadas preces que são lindas, maravilhosas, que nos tocam emocionalmente, mas não é aquilo que sai do meu coração. Eu não tenho aquilo no meu coração. Eu estou usando o pensamento do outro. Então, como disse Jesus, quando fizer suas preces, não vai na praça pública e grita em altas palavras para que todo mundo te veja. Se tranca no teu cantinho e faz a prece conversando você com Deus nosso Pai. Isso te dá sintonia com os amigos espirituais aos quais nós precisamos, porque na hora que o bicho pega, que a coisa complica, o que a gente faz? A gente pede ajuda, mas pede ajuda aos gritos de desespero. E pede ajuda para quem? Pede ajuda para os amigos espirituais que estão ao nosso lado, como disse o Emmanuel, que ajuda ao homem encarnado não falta, mas como é duro ajudar o homem encarnado, porque ele não oferece campo propício dentro do seu pensar, dentro do seu dia a dia, aos amigos espirituais para que eles possam nos influenciar através da lei obrigatória de que eles interferem no nosso pensamento, a nosso benefício. A gente prefere outras companhias que são mais gostosas, mais engraçadinhas e perigosas. Então, veja bem, quando a gente faz a prece, pelo menos naquele instante, há um momento em que, naquela ligação com o plano espiritual superior, os nossos amigos podem desligar certos vínculos negativos que nós fazemos impensadamente. Muito bem. Aí então eu pergunto o seguinte: bom, qual é o papel das religiões diante do homem da terra atual? A gente vai dividir o seguinte: as 3 revelações. A religião, como disse o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o objetivo de melhorar o homem. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: a religião que não melhorar o homem não cumpre seu papel. Muito bem. A pergunta então é: as 3 revelações, a revelação de Moisés, que traz aqueles 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a gente já sempre fala que é o seguinte: a gente ainda não aprendeu os 10 mandamentos de Moisés. A gente ainda continua fazendo aquelas coisinhas erradas que ele falou para não fazer. É simples. São só 10 frases miudinhas. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás os outros, não fará falso testemunho. A gente ainda não faz isso. Vem Jesus e pede uma coisa só: amar ao próximo como a nós mesmos e fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente na condição dele. Hoje em dia, isso se chama empatia. E a gente ainda não tem empatia com o outro, não o outro que passa na rua que eu não conheço, com o outro que mora comigo na minha casa. A gente vê o noticiário a todo instante. Olha, o noticiário, desculpa, não só fala coisa ruim, não fala coisa que não acontece, coisa boa no noticiário. Dificilmente eles dão uma boa notícia, né? Mas a quantidade de notícias negativas mostra que a gente ainda não aprendeu minimamente a respeitar o outro. E o noticiário está cheio daqueles que não cumprem o decálogo do Moisés. Mas a espiritualidade sempre investindo para nós, como disse Emmanuel, não falta ajuda ao homem encarnado. Ainda permite a terceira revelação. A terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, vem e pede ao homem, além de não fazer aquelas coisas indevidas, além
da responsabilidade de amar ao próximo como a si mesmo? Pede ao homem que tenha consciência do porquê que ele precisa fazer isso. E nessa consciência do porquê que ele precisa fazer isso, dá aquilo que nós chamamos de fé raciocinada. Veja só, Moisés, ele falou, ó, se você não fizer isso, você vai sofrer uma punição. Feito criança. Você vai para o cantinho do pensamento. Você fica sem ver televisão uma semana. Você vai perder o direito de pegar teu brinquedo. Coisa desse jeito assim. É igual criança. Moisés nos tratava daquele jeito, porque nós éramos mais ignorantes do que nós somos agora. Nós evoluímos. Como nós evoluímos, nós temos capacidade de entender. Vem Jesus e ele toca no sentimento. Jesus não fala em punição, mas ele fala em responsabilidade. Ó, o que você semear, você vai ter que colher. A semeadura é facultativa e a colheita é obrigatória. O pessoal acha que não é bem assim, que dá para dar uma engambelada. Mas vamos mais. Vem a doutrina espírita e fala, mostra o porquê que você tem que agir daquele jeito. Que existem vínculos que a gente faz. E traz um conceito fundamental chamado lei de ação e reação. E nessa lei de ação e reação, mostra que cada atitude positiva que a gente toma em relação ao outro é um benefício para a gente. E que nós viemos à Terra fazer o quê? Evoluir. E o que é evolução? Livro dos Espíritos. A evolução do homem se dá por duas asas. A asa da intelectividade e conhecimento, que nós precisamos, e a asa da moralidade. E diz também no Evangelho, no Livro dos Espíritos, dizendo o seguinte, que a asa do conhecimento chega primeiro, para depois chegar a asa da moralidade. Nós estamos vivendo na Terra, alta tecnologia, e o homem dedica essa alta tecnologia para destruição. Usa grande parte dessa alta tecnologia para invadir a conta dos outros no banco, para pregar peça na gente através do celular. E como eles trabalham? Não, é toda hora. E se a gente não prestar atenção, não vigiar também no celular, a gente cai. Porque eles fazem um negócio tão bem feito dentro da tecnologia, né? Mas vamos mais ainda. Vem Jesus e faz uma afirmativa categórica. Conhecereis a verdade vos libertará. A pergunta é, como é que nós vamos conhecer a verdade? A verdade do homem ou a verdade divina? A verdade do homem, se nós nos classificamos lá no comecinho, como todos seres imperfeitos, aquele que está aqui do nosso lado também é tão imperfeito quanto eu. Está certo que ele pode ter um ganho de intelectividade além de mim, mas será que ele tem moralidade suficiente naquilo que ele escreveu? Diante das situações do homem, sempre foi assim. Olha só, muita atitude do homem, ela é legal, porque ele está obedecendo às leis. Leis feitas por quem? Feita pelo homem. Consequentemente, uma lei imperfeita. Mas, ele está dentro da lei. Aquela lei tem moralidade? Nem sempre. Existia a legalização, a gente sempre tem que falar, lembrar, porque é chocante esse fato, a legalização de que o homem podia escravizar o homem. Não é só a escravidão africana. A escravidão na Rússia foi até 1910, legalmente. Existia aquilo que era feudalismo. O homem que morava em cima da terra do proprietário era propriedade dele. Eu nem vou entrar nesse campo, porque a gente não está aqui para pintar coisas erradas, mas era lei. E o homem, para se libertar, ele tinha que trabalhar a vida inteira, e se ele conseguisse de algum meio, de alguma sorte,
Ele tinha que comprar a liberdade dele, pagar o dono dele para ele ser livre. Era lei isso daí. É moral? Não, mas era legal. E a gente tinha que obedecer a lei. A pergunta então é o seguinte, assim, olha só. E o que fazem as religiões aqui na Terra? O que pensam os homens que devem fazer as religiões aqui na Terra? Existem aqueles que não creem nas religiões, não creem em Deus. E o que eles falam? Eles falam, religião é só para engambelar o povo. Religião é para acalmar o povo, o gado humano, para que os dominadores mandem em vocês. Religião não presta para nada, né? O que manda é você mesmo. Outras pessoas dizem acreditar na religião, mas eles acreditam na religião só da boca para fora. Eles usam a religião, sabem da existência de Deus, aprendem as palavras das Escrituras para utilizar seu benefício com objetivos nada cristãos. E eles sabem disso. Esses são perigosíssimos. E existem aqueles que sabem das religiões, acreditam em Deus e se esforçam para alcançar os objetivos da religião, que é melhorar o homem. Mas não melhorar o outro, melhorar a si mesmo. Esse é o papel dele. Tem a oração de São Francisco, que ele diz assim: Senhor, permita-me mudar aquilo que eu posso. Me dá consciência e paciência para aceitar aquilo que eu não posso mudar. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. O que eu posso mudar? O que eu não posso mudar? O outro. Então qual é o papel da religião? Que eu assumo, que eu tomo conhecimento, a minha mudança, a minha própria melhora. Ah, João, mas é muito difícil fazer tudo aquilo. É claro que é difícil, ninguém falou que é fácil. E vem o André Luiz, no livro Missionários da Luz, e ele diz assim: se a gente não tem condição de mudança própria atualmente, porque a nossa vontade é imperfeita, a nossa capacidade de ver é miúda, nós não conhecemos a verdade porque ainda não temos condição de entendê-la na sua toda extensão, e vem a doutrina espírita e explica o porquê que você tem que fazer aquilo, mas mesmo assim a minha vontade não é forte o suficiente. Como é que a gente faz atualmente então para dominar o burro chucro que sou eu? Há duros golpes de disciplina. E o que quer dizer duros golpes de disciplina, João? Não é aquela brincadeirinha que o Chico pediu para o irmão dele tomar conta da sessão da noite, né? Que ele não podia estar. Ele falou, mas como é que você faz? Ah, você dá duros golpes de evangelho, surra de evangelho. Ele pegou o evangelho e bateu no médium, né? Da entidade. Não, não é assim que funciona. Duros golpes de evangelho a gente tem que dar na gente, que é o conhecimento do evangelho a nosso próprio benefício. Exemplo, assim, no dia que você vai no centro, pelo menos no dia que você vai no centro, você não abusa de bebida, você não abusa de comida, você toma cuidado com as suas palavras. Poxa, já um dia de disciplina na nossa vida é bastante, gente. Se eu conseguir me segurar naquele dia, já está bom demais. E se eu conseguir passar aquilo para diante e ter não a heteronomia, sabendo que a nuvem de testemunhas está me vigiando, que existem espíritos que nos vigiam o tempo inteiro, como diz o André Luiz, o único evangelho que muitos leem são as nossas atitudes, mas passar a falar para mim mesmo assim: puxa, João, você não vai fazer essa atitude? Não porque estão te vigiando, mas você vai alcançar a sua própria condição de moralidade, de fazer o bem para os outros, mas o bem fundamentalmente para você.
Porque você sabe que a cada atitude que você fizer boa, você vai estar melhorando a si mesmo. Existem outras religiões que colocam o homem na mesma condição de sempre. Não deixa o homem evoluir. Colocam o homem como um ser escravo da religião, dependente da religião. E mais ainda, vem a religião como um balcão de troca. O que é a religião como um balcão de troca, João? A religião como um balcão de troca significa da seguinte maneira: assim, olha, eu olho para Deus, os amigos espirituais, e falo, olha, hoje eu fui bonzinho, né? Então eu quero que vocês me ajudem nisso, naquilo outro, e se possível, me passem os números da loteria. Exagerou, né, João? Existem religiões, gente, não é falando mal dos outros, mas é a realidade que se tem. Existem estudos sociológicos a respeito, em que eles tomam determinadas palavras do Evangelho e torcem aquelas palavras só naquele assunto que eles querem, com o objetivo fundamental de alcançar a riqueza da terra. Eles dizem da seguinte maneira: se eu dobro meus joelhos pedindo ao meu Pai, Ele dá o que eu quero. Bom, eles nunca rezaram o Pai Nosso. No terceiro decreto do Pai Nosso diz assim: seja feita a tua vontade e não a minha. Eles esquecem disso. A gente, quando pega o Evangelho, a gente precisa pegar o Evangelho em toda a sua totalidade e saber que as religiões, que a espiritualidade, que a espiritualidade maior não está a nosso serviço. Eles nos ajudam para que a gente alcance aquilo que é bom para a gente. E o que é bom para a gente? A nossa evolução, o nosso aprendizado, a gente aprender a usar as ferramentas que nós temos dentro de nós, as nossas capacidades, aquilo que nós chamamos de faculdades. Muito bem. Então a pergunta é, muito bem, vamos lá? A pergunta é: se Jesus falou que conhecereis a verdade vos libertará, o que ele fez? Ele fez o seguinte: ele foi lá e, através de Paulo, na carta aos Timóteos, aos Colossenses, e ele fala duas coisas, e na carta de Timóteo também, ele fala, a Timóteo, ele fala sobre a liberdade. E Paulo diz assim, olha só, Jesus veio para libertar o homem, para que não caiam vocês novamente na escravidão. O que quer dizer isso, João? A escravidão não tem mais? Que história é essa? Então não precisamos mais de Jesus? Não, gente. O que significa escravidão? Significa dependência. E o que é dependência? Dependência é a nossa submissão da nossa vontade a alguém ou alguma coisa. E a gente vai pegar o seguinte: abrir os nossos olhos, prestar muito bem atenção naquilo que nos traz o mundo que nos cerca. Por quê? Porque nesse mundo que nos cerca, ele divide em coisas gostosas e naquilo que é certo e responsável. E o André Luiz, lá no Missionários da Luz, ele fala o seguinte: olha, se você tiver 1 minuto de conversa com o mal, você pode levar séculos para o reerguimento. Essa é uma situação em que o André Luiz vai tentar conversar com 3 obsessoras que estavam com um trabalhador da doutrina, e o
companheiro dele fala, não faça isso. Não entra na conversa delas. E nós entramos na conversa dos outros de uma maneira desavisada. Nós ainda valorizamos mais os filósofos do mundo, tão imperfeitos quanto nós, mas que já tem alguma sagacidade. Nós valorizamos muito mais a palavra de determinados comandantes de população, que são classificados como influenciadores, como políticos, como líderes, do que a palavra do próprio Deus. Olha só. O Chico, quando questionado a respeito do seu trabalho, ele diz assim, se houver alguma palavra dentro da obra da qual eu participo, como médium, que contradiga a verdade, a ciência, a realidade, fique com a ciência, a realidade e elimine. Eu não encontrei até agora. Isso se chama humildade. Bom, João, e se você falou tudo isso, e Jesus afirmou categoricamente que Ele veio para libertar a gente, Ele veio para libertar a gente, não do outro, mas que a gente não se submeta ao outro, porque eu tenho que trabalhar a mim mesmo, eu tenho a minha responsabilidade. Muitas vezes a gente pede, em situações difíceis, para que a espiritualidade elimine o outro da nossa vida. A pergunta é, por que é que o outro está na nossa vida? Por que é que o outro está atrapalhando a minha vida num quadro obsessivo? Porque vamos falar que a obsessão, ela acontece de 3 tipos. Existe a obsessão de desencarnado para o encarnado, existe a obsessão do encarnado para o desencarnado, existe a obsessão de encarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado também. 4 tipos. Tá? Então, vamos falar sério. Assim, muitas vezes o encarnado está me obsediando até dentro da minha casa. E o que eu vou fazer para isso aí? Eu vou ter que enxergar, eu vou ter que ver. Eu vou ter que ver a verdade. Mas ainda não tenho capacidade nem condição de ver a verdade. Por enquanto, eu tenho que ter compreensão e tratar aquele que está ao meu lado com um único remédio que controla, que é, no mínimo, ser gentil, no mínimo, ser cuidadoso, enquanto eu não sei amar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, tem uma frase que diz assim, o homem atual na Terra ainda é uma mistura de instinto e sensação, com lampejos de sentimento. Ou seja, a gente ainda não sabe amar. E o André Luiz diz assim, enquanto você não sabe amar, pelo menos respeite e seja gentil. Em determinada condição, no livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz vai retornar à Terra, comunica a ele que ela vai retornar à Terra, vai reencarnar, é um espírito em boas condições de elevação. E o André Luiz fica revoltado. Mas por que você tem que voltar à Terra? Ela falou, porque eu vou ter que voltar à Terra para cuidar do teu pai, que é um espírito ainda em condições terríveis, ligado a 2 obsessoras, ao qual ele se vinculou na última encarnação. Eu vou cuidar, reencarnar, vou casar com teu pai, para poder tentar melhorá-lo, dar oportunidade que ele se melhore, e mais ainda, vou receber as 2 obsessoras como filhas, para tentar encaminhá-lo. Aí ele ficou bravo. Mas por que você vai ter que fazer isso? Você não tem liberdade de dizer não, de deixar ele para outra pessoa? E ela diz para ele assim, os espíritos que amam não se contentam em auxiliar à distância. Eles vão ali junto, vão trabalhar ao lado, vão nos sustentar positivamente. Mas mais ainda, ela diz assim, a única coisa que consegue melhorar o mal é o bem.
E o bem é aquilo que a gente faz com consciência, com raciocínio, com vontade. A gente tem que mobilizar a nossa vontade, vencer a nós mesmos. Por isso, o bem não é para ficar ungindo. Porque toda vez que a gente faz o bem, que a gente raciocina e toma uma atitude benéfica, a gente eleva o nosso padrão vibratório. E com isso, eu me liberto dos vínculos inferiores. A pergunta então é, olha só, o que Jesus veio libertar a gente? Ele veio libertar a gente porque ele aceitou o título único de professor, de mestre. Ele veio nos ensinar. E dentro do seu projeto de evolução do homem na Terra, é um projeto educativo. Ele manda a doutrina espírita. E o que o Kardec fala da doutrina espírita? Ele diz assim, a doutrina espírita é uma obra de educação. Então, a doutrina espírita, ela dá responsabilização para as nossas atitudes. E muita gente vê a liberdade, e a gente vê nos discursos políticos da atualidade, infelizmente, dizendo o seguinte, mas eu só expressei, eu tenho liberdade de falar o que eu quero. O Emmanuel diz, mesmo que você fale a verdade, porque a verdade muitas vezes falada, ela é água fervente e ferida aberta. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. João, e o pensamento? O que o livro dos Espíritos fala a respeito do pensamento? Diz assim, é o único campo que você tem de liberdade para pensar o que você quer. Mas cuidado com o que você pensa. Até lá. Porque no nosso pensar, a gente faz vínculos com amigos ou inimigos espirituais. A gente atrai complicações ou conquista asas de libertação. Até aí, a gente precisa ter cuidado. João, assim, e por que o pessoal do plano espiritual, para que a gente não se complique mais, não nos tira a liberdade, não nos tira o livre-arbítrio? Porque existem algumas regras quanto à liberdade. Sem liberdade, a gente não tem responsabilidade. Mas toda liberdade pressupõe duas coisas interessantes. A primeira delas é responsabilidade. E a segunda é limites. Porque a liberdade sem responsabilidade é loucura. E a responsabilidade sem limites é crime. Então, quando a gente acha-se no direito da liberdade, porque Cristo veio nos libertar, Ele veio nos libertar das amarras inferiores. E dentro dessas amarras inferiores, são os maus hábitos que nós carregamos. E dentro desses maus hábitos que nós carregamos, encontra-se aquilo tudo que a gente fala, não só dos interesses inferiores, mas de coisas muito simples que a gente precisa modificar. E uma delas se chama preguiça. E essa bendita preguiça nos deixa cansados, nos coloca na posição de vítimas. Muita vez, a pessoa que a gente acha que vem se queixar para nós, que está sofrendo, que não aguenta isso, que não aguenta aquilo, que não aguenta aquilo outro, a gente precisa pôr uma lupa muito grande, um óculos muito especial, para ver o quanto que ela está lutando com aquilo. João, é obsessivo? Mas é lógico, ela criou vínculo com gente preguiçosa. O preguiçoso vai criar vínculo com o preguiçoso, o criminoso vai criar vínculo com o criminoso. A nossa responsabilidade do nosso pensar, do nosso vínculo espiritual. Jesus veio nos libertar porque Ele veio trazer regras, não só faladas, não só escritas, porque Ele não escreveu nada, mas vividas, demonstradas. Porque Ele já sabia, antes do André Luiz, que o único evangelho que muitos leem são as nossas atitudes.
E nenhuma atitude de Jesus foi em vão, foi negativa. Não tem apontamento nesse sentido, até aquela que muitas pessoas colocam, que ele bateu com reio ou com vara nos vendilhões do templo. Até aquilo que ele derrubou, aquela cena de violência. Eu vou brincar com vocês, eu não estava lá, então eu não posso dizer o que está escrito, mas se está escrito no Evangelho, vamos deixar desse jeito. Mas os vendilhões do templo continuam lá, eles voltaram. E a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que nos é oferecido. Até nas dependências que a gente tem na parte física. Na dependência da parte física, em que nós tornamos escravos de algumas dependências, chamadas dependências químicas, da bebida, das drogas. Desculpa a maneira que eu vou falar, mas não é fácil de se libertar do cigarro. Há um tempo atrás, eu brigava muito com um paciente que fumava. Até que eu fiz um curso para diminuir minha ignorância, lá no PROAD da Escola Paulista de Medicina. E lá no PROAD eu aprendi que a dependência do cigarro, ela é terrível. Então eu falo para as pessoas, você quer libertar? Você vai sofrer. Você vai ficar bem? Vou. Mas vai ter que sofrer. E vai ter que empenhar toda a tua vontade para se modificar. Não adianta só remédio. A dependência química, ela é uma das coisas. Mas existem dependências psíquicas. As dependências psíquicas são aquelas em que o amor é colocado como nome, mas no fundo, a gente quer a posse. Eu tenho amor ao dinheiro, eu tenho amor à minha casa, eu tenho amor ao meu cachorro, eu tenho amor a não sei quem. E se me some o cachorro, a casa, o dinheiro, eu vou ficar bravo com Deus. Isso não é amor, é posse, gente. Ao companheiro, à companheira, a gente precisa saber que todos são passageiros na nossa vida e que não nos pertencem. E a gente então precisa perder o vínculo do pertencimento material à minha propriedade, que no fundo é o egoísmo. A liberdade, segundo Jesus, é que a gente se liberte da ignorância, a gente se liberte do egoísmo, a gente se liberte do orgulho. A pergunta então é, só para finalizar, o que é o orgulho? O orgulho é se achar superior aos outros, melhor que os outros. E o que é a vaidade então, João? É uma forma de orgulho? A vaidade é não só se achar melhor que os outros, mas querer que os outros saibam que eu sou melhor que eles, que eu sou melhor que eles. Essa é vaidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa atitude, não só de orgulho, mas de vaidade também. E a gente veio se libertar disso também, através do conhecimento que Jesus nos traz, não só no seu Evangelho, mas no esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. Que a gente tenha uma disposição firme e forte, uma vigilância intensa, para não cair na conversa dos outros. Mas aprender com a doutrina espírita, aprender com o Evangelho de Jesus, a sermos autônomos, a sermos donos das nossas atitudes, responsáveis por aquilo que a gente faz. João, mas eu vou errar. Mas é claro que você vai errar. Nós estamos na Terra com uma escola com espírito inferior, e na escola é possível errar. É claro que nós vamos errar, mas compensa os acertos, a capacidade de conseguir algumas coisas, aquilo que a gente conquistar de melhor, mesmo que seja pouquinho. Volta ao São Francisco, que ele diz assim, olha só, faça as coisas pequenas, que um dia você vai acabar fazendo as grandes. E volta à doutrina espírita, que diz assim, como espírito inferior ainda como você é, João, você não é dado às coisas grandes, você é dado às coisas pequenas. Então computem dentro de vocês, de uma maneira matemática, o que a gente consegue fazer de positivo no dia. Levantei na hora certa,
Fiz algumas pequenas coisinhas positivas a meu benefício das pessoas que me cercam. Tratei bem as pessoas naquilo que a gente chama de caridade moral. Fui responsável nas minhas atitudes. Tudo isso, gente, são pontos positivos na escola da terra, na escola do Espírito, que acabará um dia permitindo com que a gente faça a grandiosidade. Nós não somos dados a isso por enquanto. Que Jesus nos sustente, que os amigos espirituais continuem a nossa jornada terrestre e sairemos daqui, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, na condição de bons espíritas. Que o bom espírita se reconhece o verdadeiro espírita por ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Esse é o nosso grande objetivo da libertação em Cristo. Que assim seja.